Vamos agora aproveitar para falar um pouquinho de internacional, do que está acontecendo fora do Brasil. Marcelo Favalli está aqui já para falar e trazer imagens importantes. E para quem está nos acompanhando na Jovem Pan FM, a gente vai narrando essas imagens e depois você pode acessar tudo o que você quiser em jovempanfm.com.br. Vamos retomar aquela história do drone que foi interceptado em outras terras, em terras ali do Mar Negro. Exatamente. Terras não, nas águas do Mar Negro. E a gente tem imagens de como isso aconteceu, Favalli? Exatamente. Então parece uma novela, né? Hoje nós entramos em mais um capítulo, que é o seguinte: são os americanos divulgando o momento do choque entre o drone de vigilância, que os russos estão chamando de avião de espionagem, com 2 Sukhóis, que são jatos supersônicos da Armada Russa. A gente tem numa imagem justamente o momento em que a gente enxerga a aproximação de um dos caças que está voando pelo menos a 1.000 km por hora. Eu repito que é um caça que chega a mais de 2.000 km por hora. Ele anda 2 vezes a velocidade do som. Ele se aproxima. Para quem está olhando as imagens, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: agora tem uma espécie de uma nuvem. Quem não conhece aí a aviação de guerra, parece ali uma nuvem formada pela desaceleração brusca do jato, mas não é. Isso foi um movimento proposital do piloto que joga uma nuvem de combustível, justamente para criar uma pulsão de instabilidade no drone. A gente entende que ele tentava talvez incendiar o drone pelo calor da máquina do propulsor que fica na cauda do drone, ou então para criar ali uma zona de baixa pressão e fazer com que o drone perdesse estabilidade. Mas o mais importante é o seguinte: não é que a imagem se repete, são 2 caças diferentes que fazem a mesma manobra. O segundo caça, ele chega a tocar a cauda do drone. Nessa hélice é que a gravação é de muitos quadros por segundo, mas essa hélice lá no fundo está girando a grande velocidade e depois do segundo choque é possível perceber um detalhe, que a hélice aparece danificada. Isso segundo a Força Aérea. A gente vê ali, ó, a hélice aparece danificada, entortada, e isso para os americanos criou uma instabilidade de voo no drone, e para evitar que ele perdesse o controle e porventura fosse cair em terras inimigas, o Pentágono decidiu afundar propositalmente o drone na água. Os russos estão dizendo que estão procurando por esse aparelho que vale mais de 50 milhões de dólares, mas é muito difícil achar numa área gigantesca que é o mar fechado do Mar Negro. Bom, quer ver ou rever essas imagens? Você que está nos acompanhando pela Jovem Pan FM, jovempan.com.br, tá tudo lá. Vamos falar agora também do Credit Suisse. Credit Suisse. Maravilhoso. Tá, pessoal? Que teve um pai que foi lá e falou: toma, meu filho, tá aqui uma ajuda para você não cair. Vamos aos números, que aí você pode argumentar para aquele que você vier pedir um dinheiro, por exemplo. Hoje nós estamos na quinta-feira, dia 16, vamos voltar no tempo rapidinho, quarta-feira, dia 15. O que aconteceu? A valorização, o Credit Suisse perdeu quase 1/4 do seu valor de mercado em apenas um pregão. Estamos falando aí de uma queda na casa dos 24%. Estou arredondando um pouquinho aqui para que todo mundo entenda. Houve uma desvalorização das ações de 24%. Hoje, o Banco Nacional da Suíça, que faz o papel de Banco Central da Suíça, olha esses números aqui. O Credit Suisse, como eu falei, caiu 24% de valor de mercado em apenas um dia. Bom, o Banco Nacional da Suíça falou: calma, Credit, tudo bem, eu vou te dar 30% desse valor perdido, na casa de 5 bilhões de francos suíços, para que você se restabilize. Caramba. Agora, teve um terceiro personagem aqui que falou: ó, obrigado, problema de vocês, eu não vou entrar aí, não vou colocar a mão nessa cumbuca, que é o Banco Nacional Saudita, que tem uma porcentagem do Credit Suisse, mas alegou questões de compliance para não colocar dinheiro nessa situação. Aliás, o Banco Nacional Saudita, que é um grande investidor, um grande aportador de dinheiro do Credit Suisse, quando ele falou: não vou mais colocar dinheiro na instituição por enquanto, é que levou a essa baixa fortíssima no valor das ações e uma retirada maciça na casa dos 110 bilhões de francos suíços de correntistas e investidores do Credit Suisse. Deu uma instabilidade ontem nos mercados. Hoje,
o Banco Nacional colocou dinheiro e olha como ficou tudo verdinho. Né, o FTSE, que é o índice da Bolsa de Londres, a maior praça bancária da Europa, está subindo. O CAC, é a Bolsa de Paris, está subindo. O índice DAX de Frankfurt, que é a maior bolsa da Europa, a maior economia da Europa, também está subindo. Para encerrar esse assunto aqui, destaque também para o BCE, Banco Central Europeu, que, mesmo diante desse cenário, falou: continuo a minha política de aumentar taxa de juros em 0,5 ponto percentual. E aqui a gente tem essas valorizações da taxa de juros, Evandro. Favale, muito obrigado por hoje. Amanhã eu te espero com outros assuntos do Inter. A gente vai se falando. Um ótimo trabalho para você. Até amanhã.